Imagina só. Você acorda numa manhã comum, pega o celular para conferir quanto vale o Bitcoin que você guardou com tanto cuidado, e de repente, a carteira não abre, a senha não funciona, o aplicativo travou, ou pior, o celular morreu e você não tem backup de nada. Seu coração acelera, a mão começa a suar e aquela sensação de pânico toma conta de você inteiro. Agora me responde. Quanto tempo você acha que levaria para recuperar o que é seu? Um dia? Uma semana? Ou seria para sempre? Eu sou o seu nome, e você está no canal Vida Sem Bancos, aquele lugar onde a gente aprende juntos a viver fora do sistema tradicional, onde o seu dinheiro de verdade pertence a você e a mais ninguém. E hoje, meu amigo, minha amiga, a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes e mais negligenciadas do mundo das criptomoedas. O que fazer se você perder o acesso à sua carteira digital? E não se engane, isso não é um vídeo para depois. Esse é o vídeo que pode salvar tudo que você construiu até agora, e tudo que ainda vai construir. Então presta atenção, pega papel e caneta se precisar, porque no final desses 15 minutos você vai saber exatamente como proteger o seu patrimônio digital, como se recuperar de um desastre, e como nunca mais passar por esse pavor que eu descrevi no começo. Prometo. Antes de mergulhar na solução, deixa eu te contar por que esse assunto é tão crucial e por que tantas pessoas sofrem com isso. Você sabe que uma das maiores vantagens das criptomoedas é que você é o seu próprio banco, certo? Não tem gerente te cobrando taxa, não tem governo congelando sua conta, não tem intermediário decidindo se você pode ou não acessar o seu dinheiro. Mas aqui está a verdade que pouca gente te conta. Com grande poder, vem grande responsabilidade. E quando eu digo grande, eu digo enorme. Porque no mundo tradicional, se você esquece a senha do banco, você vai na agência, mostra um documento e pronto, problema resolvido. Agora, no mundo das criptomoedas, não existe essa agência. Não existe esqueci minha senha com link de recuperação por e-mail. Se você perde o acesso e não tem o que a gente chama de backup, aquilo ali é como jogar dinheiro no mar e esperar que ele volte sozinho. Simplesmente não volta. Deixa eu te dar alguns números para você sentir na pele o tamanho do problema. Estima-se que cerca de 20% de todos os bitcoins já criados estejam perdidos para sempre. Para sempre. Isso dá bilhões de dólares que simplesmente desapareceram porque alguém perdeu uma senha, formatou um celular sem fazer backup, ou guardou a chave de recuperação num lugar que depois esqueceu onde era. E o pior de tudo é que essas pessoas não eram burras, não eram irresponsáveis, não eram desatentas. Elas eram exatamente como você e como eu. Pessoas comuns que estavam aprendendo, que confiaram demais em um aplicativo, que acharam que nunca ia acontecer com elas. Então, meu amigo, minha amiga, se você já tem criptomoedas, ou se está pensando em começar, ou se conhece alguém que tem, esse vídeo não é opcional, ele é obrigatório. É como aprender a trocar o pneu do carro antes de viajar pela estrada. Você espera nunca precisar, mas quando precisa, agradece todos os dias por ter aprendido antes. Tópico 1. Entendendo o que você pode perder e por quê. Vamos começar pelo básico, porque entender o problema é metade da solução. Quando a gente fala em perder acesso à carteira digital, a gente pode estar falando de 3 cenários diferentes, e cada um tem uma solução diferente. Presta atenção. O primeiro cenário é o mais comum. Você esqueceu a senha do aplicativo da sua carteira. Isso acontece direto, especialmente se você não usa o app todos os dias. O segundo cenário é quando o seu dispositivo quebra, é roubado, ou simplesmente para de funcionar, e você não tem como mais abrir o aplicativo. E o terceiro cenário, o mais grave de todos, é quando você perde o que a gente chama de seed phrase, ou frase de recuperação, que é aquela sequência de 12 ou 24 palavras que o aplicativo te mostrou no primeiro dia e que você, com toda a certeza do mundo, guardou em algum lugar seguro. Agora, aqui está a parte que confunde muita gente e que eu preciso que você entenda de uma vez por todas.
As suas criptomoedas não estão dentro do seu celular. Elas não estão dentro do aplicativo. Elas não estão em lugar nenhum que você possa tocar. As suas moedas estão na blockchain, que é como se fosse um grande livro de registros público e imutável que existe na internet inteira, espalhado por milhares de computadores ao redor do mundo. O que você tem na sua carteira digital é apenas a chave que prova que aquele dinheiro é seu. É como se a blockchain fosse o cofre do banco, e a sua carteira fosse apenas a chave que abre aquele cofre específico. Se você perde a chave, o dinheiro continua no cofre, mas você não consegue mais abrir. E ninguém, absolutamente ninguém, pode abrir por você. Por isso que a frase de recuperação é tão importante. Ela não é uma senha qualquer. Ela é a chave mestra. Com aquelas 12 ou 24 palavras, você pode reconstruir a sua carteira em qualquer dispositivo, em qualquer aplicativo compatível, em qualquer lugar do mundo. É como ter um mapa do tesouro que te leva de volta ao seu ouro, não importa onde você esteja. Tópico 2. O passo a passo para se recuperar. Agora que você entendeu o que está em jogo, vamos ao que interessa. O que fazer passo a passo se você se encontrar nessa situação? E eu vou dividir isso por cenário, porque cada um tem um caminho diferente. Cenário 1. Você esqueceu a senha do aplicativo. Se você ainda tem acesso ao aplicativo, mas esqueceu a senha de desbloqueio, respira fundo, porque a situação pode não ser tão ruim quanto parece. A maioria dos aplicativos de carteira modernos, como a Trust Wallet, a MetaMask ou a Exodus, não armazenam a sua senha em lugar nenhum. Eles usam a senha apenas para desbloquear o aplicativo no seu dispositivo. O que isso significa? Significa que se você tem a sua frase de recuperação guardada, você pode simplesmente desinstalar o aplicativo, instalá-lo de novo e, na hora de configurar, escolher a opção Importar carteira em vez de criar nova carteira. Aí você digita suas 12 ou 24 palavras na ordem certa, cria uma nova senha e pronto. Todo o seu saldo vai aparecer como se nada tivesse acontecido. É mágica? Não. É tecnologia. É a blockchain funcionando exatamente como ela foi projetada para funcionar. Mas aqui vem o alerta que pode salvar a sua vida. Se você não tem a frase de recuperação e esqueceu a senha do aplicativo, infelizmente não existe solução. Não tem hacker que possa ajudar, não tem suporte técnico para ligar, não tem jeitinho brasileiro. É game over. E eu sei que isso soa duro, mas eu prefiro ser duro com a verdade agora do que te dar falsas esperanças depois. Cenário 2. Seu celular quebrou, foi roubado ou formatado. Esse é o cenário que mais acontece com pessoas que estão começando, porque ainda não internalizaram a importância do backup. Se o seu celular morreu, se foi roubado na rua, se você formatou sem querer, ou se o aplicativo simplesmente sumiu, o processo é exatamente o mesmo que eu acabei de descrever. Você pega um novo dispositivo, instala o mesmo aplicativo de carteira ou outro compatível e importa a sua carteira usando a frase de recuperação. E aqui vai uma dica de ouro que pouca gente sabe: você não precisa usar o mesmo aplicativo. A frase de recuperação é um padrão internacional chamado BIP39, e ela funciona em praticamente todas as carteiras sérias do mercado. Então, se você usava Trust Wallet no celular antigo, pode usar a MetaMask no novo. Pode usar a Exodus no computador. Pode até usar uma carteira física, aquelas que parecem um pendrive, chamadas de hardware wallets. A frase é universal. É como se fosse o seu CPF no mundo das criptomoedas. Ela te identifica, não importa onde você vá. Mas mais uma vez, e eu não vou cansar de repetir isso, isso só funciona se você tem a frase de recuperação guardada. Sem ela, o celular quebrou e levou tudo com ele. Cenário 3. Você perdeu a frase de recuperação. Agora a gente chegou no cenário mais difícil, e eu preciso ser completamente honesto com você. Se você perdeu a frase de recuperação e não tem mais acesso ao aplicativo no dispositivo original, a probabilidade estatística de recuperar seus fundos é praticamente zero. E eu sei que isso dói ouvir.
mas esconder a verdade seria te fazer mal. No entanto, existem algumas coisas que você pode tentar. E eu vou listar todas, porque às vezes a esperança é a última que morre. Primeiro, procure em todos os lugares. Eu sei que parece óbvio, mas você não imagina quantas pessoas acham que perderam a frase e ela estava numa gaveta, numa pasta antiga, num e-mail que se enviou para si mesmo, numa foto que tirou do celular e esqueceu. Segundo, se você anotou em papel, pense se não molhou, se não rasgou, se não jogou fora sem querer junto com outras coisas. Terceiro, se você salvou em algum lugar digital como um arquivo de texto, um documento do Word ou uma nota no celular, procure em todos os dispositivos, em todos os backups, em todos os e-mails. E aqui vai uma coisa importante que eu preciso que você grave na sua mente. Se você encontrar a frase em algum lugar digital como uma foto ou um arquivo, mude imediatamente de carteira. Crie uma nova carteira, anote a nova frase de recuperação no papel e transfira todos os seus fundos para essa nova carteira. Por quê? Porque qualquer coisa digital pode ser hackeada, acessada por vírus ou descoberta por alguém que tenha acesso ao seu computador. A frase de recuperação deve existir apenas no mundo físico, em papel, escrita à mão, guardada em lugar seguro. Nunca digital, nunca na nuvem. Nunca. Tópico 3. Como prevenir para nunca mais passar por isso? Agora que a gente viu o que fazer quando o desastre acontece, vamos falar sobre como evitar que ele aconteça. E essa é a parte que vai transformar você de um iniciante assustado em alguém que dorme tranquilo sabendo que o seu dinheiro está protegido. Primeira regra de ouro: no momento em que você criar uma carteira nova, anote a frase de recuperação em papel. Não em post-it, não no caderno que você usa todo dia. Em um papel específico, de preferência em uma caneta que não borre com água, e guarde esse papel como se fosse joia. Por que é? Segunda regra: faça cópias. Uma não é suficiente. Faça 2, 3 cópias e guarde em lugares diferentes. Uma em casa, num cofre ou num lugar que só você sabe. Outra na casa de um familiar de confiança. Outra, se você tiver condições, num cofre de banco. A ideia é que se sua casa pegar fogo, se for alagada, se for roubada, você ainda tenha uma cópia em outro lugar. Terceira regra: teste a sua recuperação antes de precisar dela de verdade. Isso é algo que pouquíssimas pessoas fazem, e deveria ser obrigatório. Aqui está como: quando você criar a carteira e anotar a frase, anote também o endereço público da sua carteira, aquele que começa com 0x, ou com uma letra específica dependendo da moeda. Depois, desinstale o aplicativo, instale de novo, e tente importar a carteira usando a frase. Se o mesmo endereço público aparecer, parabéns, seu backup funciona. Se não aparecer, você anotou algo errado, e é melhor descobrir isso agora, com pouco dinheiro, do que depois, com muito. Quarta regra: use uma carteira física, uma hardware wallet, se você tem quantias significativas. Eu sei que elas custam dinheiro, mas pensa comigo. Você guarda R$10.000 num cofre que custa R$300? Ou deixa na gaveta da cozinha? A carteira física é o cofre. Ela guarda sua chave privada offline, longe de hackers, longe de vírus, longe de qualquer coisa que possa acontecer no seu celular ou computador. E mesmo que a carteira física quebre ou seja perdida, você ainda tem a frase de recuperação para restaurar tudo em outra. Quinta e última regra, e talvez a mais importante de todas: não guarde a frase de recuperação digitalmente. Não tira foto. Não manda por WhatsApp para você mesmo. Não salva no Google Drive, no iCloud, no e-mail, em lugar nenhum que esteja conectado à internet. Hackers são muito bons no que fazem, e eles têm ferramentas que vasculham a internet em busca de frases de recuperação. Se a sua estiver em algum lugar digital, é questão de tempo até alguém encontrar. Chegamos ao final, e eu quero que você respire fundo comigo. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de aprender algo que a maioria das pessoas no mundo das criptomoedas ignora completamente. Você agora sabe que as suas moedas não estão no seu celular, que a frase de recuperação é a coisa mais valiosa que você possui.
que existem soluções para quase todos os cenários de perda e que a prevenção é infinitamente mais barata e menos estressante do que tentar resolver um problema depois que ele aconteceu. Vamos fazer um resumo rápido para fixar. Primeiro, se você esqueceu a senha do aplicativo, mas tem a frase de recuperação, basta reinstalar e importar. Segundo, seu celular quebrou ou foi roubado, mas tem a frase, basta reinstalar em outro dispositivo e importar. Terceiro, se perdeu a frase de recuperação, procure em todos os lugares possíveis, mas saiba que as chances são mínimas. E quarto, e mais importante, previna. Anote em papel, faça cópias, guarde em lugares diferentes, teste o backup, e nunca, em hipótese alguma, guarde a frase digitalmente. Agora, eu quero que você faça uma coisa por mim e por você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo, se você sentiu aquele alívio de saber que existe solução, deixa o seu like aqui embaixo. Não é para mim, é para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é importante e mostrar para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, porque aqui no Vida Sem Bancos, a gente fala sobre liberdade financeira de verdade, sem enrolação, sem promessa de dinheiro fácil, sem esquema de pirâmide. A gente ensina o que funciona, o que é seguro e o que você precisa saber para ser o seu próprio banco com responsabilidade. Ativa o sininho também, porque toda semana tem vídeo novo e você não vai querer perder. Agora, eu quero ouvir de você. Qual desses cenários te assustou mais? Você já passou por alguma situação parecida? Deixa aqui nos comentários, porque a gente lê tudo, responde tudo, e às vezes a sua história pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo. E se você conhece alguém que tem criptomoedas e nunca parou para pensar nisso, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser que você esteja salvando o dinheiro dela sem nem saber. E para fechar com chave de ouro, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre algo que complementa perfeitamente o que você aprendeu hoje. Como escolher a carteira de criptomoedas certa para o seu perfil. Porque nem toda carteira é igual e escolher errado pode custar caro. Então fica ligado, porque a gente se vê em breve. Lembre-se, seu dinheiro, suas regras, sua liberdade. Não deixe que ninguém, nem o sistema, nem um banco, nem o seu próprio desleixo, tire isso de você. Cuide do seu futuro, porque ninguém vai cuidar por você. Um abraço e até a próxima.